Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Thiago da Capitalizo. Estou aqui para dar continuidade ao nosso conteúdo introdutório, né, sobre Bolsa de Valores. Tá? Já vimos em relação a como funciona o mercado de ações, os proventos, né, como é que funciona os dividendos, quem são os principais índices do mercado. E agora está na hora da gente falar a respeito do mercado a termo, né, das operações a termo, que é um mercado muito conhecido para quem gosta de fazer especulação em bolsa. Tá? Então é uma estratégia altista para quem identifica uma oportunidade para alavancar. Alavancar significa ganhar com mais dinheiro do que a gente tem. Né? O mercado a termo é um mercado bastante procurado. Eu trouxe aqui a apresentação então do mercado a termo. Tá? Na verdade, fazer um termo ou termar significa comprar de forma financiada, mediante um pagamento de juros. Então eu pago o juro para alguém, pego um valor, pego esse recurso e posso comprar mais ações. Né? Então é sempre uma estratégia altista. Tá? O que a gente usa de garantia desse empréstimo? Justamente o nosso capital. O nosso capital pode ser ações, pode ser renda fixa. Eu tenho uma carteira de ações, eu posso pegar essa carteira de ações de R$50 mil, por exemplo, colocar ela em garantia, pegar um empréstimo com essa carteira sendo colocada como garantia. E como eu peguei o empréstimo, eu vou ter que pagar uns juros em função disso. Como é que funciona então essa relação, essa questão da margem de garantia? Né? Vamos supor que nós tenhamos uma carteira de R$50 mil em ações e queremos fazer um termo. Quanto eu posso alavancar? Primeira coisa, cada ativo ou cada ação, né, pode ser um ativo de renda fixa ou pode ser uma ação, gera uma margem de garantia diferente. Por exemplo, ações de primeira linha te garantem um valor maior para termar. Tá? Por exemplo, Itaú, Banco do Brasil. Agora, ações de segunda linha, de terceira linha, a gente pega aí a Eletrobras, por exemplo, vai ter uma margem de garantia, vale como uma garantia menor. Telebrás, então, nem sei se eles estão aceitando como garantia. Então, tem algumas ações que nem são aceitas como garantia, que é o que a gente chama de ágio ou deságio. Tá? Eu coloquei ali no exemplo, vamos supor que eu tenho R$50 mil em ações da Petrobras e a Petrobras tem um deságio de 50%, ou seja, só 50% do valor da Petrobras é aceito como garantia. Tá? Então, o máximo que eu posso fazer é um termo de mais R$25 mil. Obviamente, a gente tem que ter cuidado para não alavancar demais. Eu tenho R$50 mil, vou termar com mais 25, eu não posso esquecer que eu tenho 50 mil, mas estou operando com mais 25 mil. Né? Se eu perder 10, 15%, pode representar bastante no meu capital. Tá? Nesse exemplo aqui, eu coloquei, se eu tenho 50 mil em ações da Petrobras e quero fazer um termo de mais 10 mil em Vale, posso fazer? Pode, não tem problema nenhum, porque esses meus 50 mil em ações da Petrobras, com a Petrobras com os deságios de 50%, garantiria que eu fizesse um termo até de 25 mil. Então essas garantias variam, são determinadas pela Bolsa e podem variar diariamente. Né? Hoje a Petrobras tem 50% de deságio, amanhã ela pode ter 55% ou 45%, vai depender da própria Bolsa. Então o vencimento é a taxa do termo, né? Normalmente são de 16 a 999 dias, depois eu vou mostrar para vocês, às vezes tem 16 dias, 17, 18, vai depender do dia, né? E o máximo que eu tenho até 999, como eu coloquei ali 15, 16, 45, essa taxa depende do mercado também, né? Obviamente, quanto menor forem as taxas de juros, Selic, CDI, menor vai ser a taxa do termo, tá? E em relação diferentemente do mercado de venda alugada, né, que são os aluguéis de ações do BTC, no termo, quando eu pago o juro, tá, depois eu vou mostrar ali na prática como funciona, mas quando eu pago o juro, eu não tenho como reaver. Se eu fizer um termo de 30 dias e ficar posicionado só 10, aquela taxa que eu paguei em relação a 30 dias está morta. Tá? Então não é pro rata. É sempre em relação ao número de dias que eu for pegar. Como é que eu posso montar esse termo? Eu posso montar esse termo, que seria o termo normal, né, que eu paguei e depois quando eu desfaço a operação está morto, como eu falei o valor, ou pode ser um termo flexível, que eu use o valor
para fazer outras operações. Então eu encerro o meu termo em Vale, como a gente usou no exemplo. Agora eu quero fazer um termo em Gerdau e posso usar esse mesmo valor. Tá? Aí vai depender da corretora, não é tão comum ter essa disponibilidade do termo flexível. Então na prática como funciona? Vamos supor que eu tenho uma carteira de R$80 mil em ações da Petrobras e eu decido fazer um termo de R$30 mil em Ambev. Considerando ali aquele deságio que a gente falou da Petrobras de 50%, eu poderia alavancar até com mais 40 mil. Como eu falei, muito cuidado com essa questão da alavancagem, né? A gente só está colocando esse aqui como um exemplo mesmo. Vamos supor que eu peguei um prazo de 16 dias, tá? E a taxa de juro era de 0,45%. Se a Ambev tivesse cotada no mercado a 16,50 e eu queira comprar lá 1.800 ações, que daria os 30 mil, qual vai ser o meu preço final? O meu preço final é o preço de mercado mais a taxa de juros de 0,45. Então, o meu preço final seria 16,58. O que é importante? Por que é importante eu saber disso? Porque a Ambev tem que subir pelo menos acima de 16,58 para eu começar a ganhar dinheiro nessa operação. Vamos simular cenários. Passaram 7 dias e a Ambev subiu para R$18. O que eu posso fazer? Pô, Thiago, comprei a 16,58 no meu preço de custo total. A Ambev está R$18. Posso liquidar a operação antecipadamente. Eu não preciso ficar os 16 dias. 16 dias seria o meu prazo máximo. Na verdade, até a gente recebe o aviso antes, tá, do vencimento. Eu não quero entrar nessa questão agora, mas a gente recebe o aviso antes do vencimento. Tá? Então o valor da compra a termo que a gente tinha feito era 1.800 ações a 16,58 cada uma, né? E a venda dessas ações a 32.400, que seriam a R$18, nós teríamos um lucro aí de 2.160 ou de 7% em relação à operação, lembrando que efetivamente a gente não colocou nenhum real para fazer essa operação, né? Então a primeira coisa, o que importa da operação a termo é ganhar. Se eu cheguei no final do ano e ganhei mais do que eu perdi, efetivamente eu ganhei sem colocar dinheiro. Por isso que eu não preciso sair alavancando que nem um doido, né? E tem que ter uma estratégia consistente também. Porque da mesma forma que eu ganho alavancado, eu posso perder alavancado. Cenário 2. Passaram 16 dias do contrato do termo e a ação está valendo 18,20. Né? Mais uma vez, um exemplo positivo, ela subiu. Claro, se ela tivesse caído, a gente poderia encerrar. Nesse caso, a gente pode liquidar, como foi mostrado no exemplo anterior, simplesmente eu liquidar a operação, ou se nós acreditarmos que o preço do ativo vai continuar subindo, eu posso desculpa, se eu continuar que o preço das ações pode continuar subindo, eu posso ficar com as ações ou posso fazer um novo termo. O novo termo é o que a gente chama de rolagem, tá? Mas a rolagem nada mais é do que eu encerrar a operação e fazer outra operação. Ou eu posso simplesmente ficar com as ações, né? Porque o termo, na verdade, ele não foi criado para especular, né? Obviamente, a graça do mercado a termo é fazer operações especulativas, mas ele foi criado para garantir um preço. Então, quando eu fiz o meu termo lá de 16 dias, eu estava garantindo... Deixa eu voltar aqui. Ó. Quando eu fiz o meu termo de 16 dias, eu estava garantindo que eu queria ficar com essas ações a 16,50 passados os 16 dias. Daqui a um pouco, porque eu não tinha dinheiro, né, ia me entrar esses 30 mil reais, eles iam entrar daqui a 16 dias, daqui a 30 dias, então o termo serve para isso, para garantir. Chegou lá nos 16 dias, né, posso simplesmente depositar o valor e ficar com as ações à vista, né? Ou, como eu falei, posso encerrar a operação, ou se eu quiser continuar alavancado, posso refazer o termo, fazer a rolagem. Então, operacionalizando o termo, eu vou mostrar aqui para vocês essa boleta aqui, ó, essa aqui é da XP. Opa, peguei o BTC, desculpa. Boleta a termo. Mas as corretoras aí, acredito que tem outras corretoras que também têm essas boletas para fazer a termo. Então, como é que eu preencho aqui? Ó? Deixa eu pegar o book da Petrobras.
É que a gente estava falando da Petrobras. Petrobras hoje, ó, fechou com uma baixa de 0,53 a 15,14. Vamos supor que o pregão está funcionando, eu quero fazer um termo de 1.000 ações da Petrobras. A 15,15, que é o preço de mercado. Eu vou aqui em consultar taxas, ó, já vai aparecer o termo de 16 dias, já aparece a data do vencimento, a taxa 0,38, preço a termo 15,20. Então já vem aqui calculado para mim o preço a termo, né, eu tenho o preço à vista e o preço a termo. 16 dias, 30 dias, 45 dias, 120, aqui estava até 181 dias. Ah, eu quero fazer um termo de 90 dias, que a minha operação é de médio prazo. Eu marco aqui 90 dias e venho em executar. Aí vai aparecer ali a confirmação, vou ter que colocar minha assinatura eletrônica, né? No caso aqui não vai funcionar porque está fora do pregão, né? Coloco a assinatura eletrônica e a ordem a termo vai ser executada. Pronto. Normalmente no mesmo dia, né, ou no outro dia, já vai aparecer lá na minha posição essa operação a termo. Vai aparecer, normalmente aparece um PRT4T do termo, né, e fica na custódia, normalmente fica separado também. Quando eu quiser desfazer essas operações, na maioria dos casos a liquidação é via mesa. Então o que eu faço? As ações da Petrobras subiram lá para R$20, as minhas ações da Petrobras, eu abro a minha boleta de venda, né, porque não existe a venda a termo, eu vou vender as ações da Petrobras, vamos supor, ela subiu a R$20, eu tenho lá as minhas 1.000 ações a R$20 e executo a ordem de venda a mercado. Eu vou lá e executo a ordem de venda a mercado, tá? E aí, normalmente, eu tenho que entrar em contato com a corretora e pedir para a corretora liquidar a minha operação, né? Liquidar o termo. Obviamente, o ganho ou perda da operação já está decidido, né? Se eu comprei a 15 com 14 e vendi a 20, aqueles R$5 lá já são meus por ação, tá? E aí eu tenho que pedir para a corretora para ela acabar de fazer a liquidação da operação. É bem simples o funcionamento do termo, tá? A parte complicada, como eu falei, é ter cuidado para não alavancar demais, porque quando eu perco numa operação alavancada, para recuperar essa perda, eu tenho também que fazer uma operação alavancada, né? E a alavancagem é muito boa para a gente conseguir ter renda acima do mercado. Pô, eu tenho a minha estratégia, normalmente isso aqui funciona bem com estratégias gráficas, né, com estratégias especulativas. A minha estratégia dá 10, 15% ao ano, pô, maravilha. Se chegou no final do ano, eu fiz lá 3, 4, 5 operações a termo, peguei boas tendências de alta, como a gente viu no ano de 2017, por exemplo, 2016, que foram mercados de alta. Chegou no ano lá, eu consegui ganhar mais do que perdeu, eu consegui remunerar o meu capital sem efetivamente colocar dinheiro. Excluindo essa questão da alavancagem, que é o cuidado que eu tenho que ter, uma operação bem bacana, uma operação recomendada, o custo dela relativamente baixo com essas taxas, obviamente eu tenho que levar em conta que a minha ação precisa subir, é uma estratégia do mercado altista, né, mas é uma estratégia para quem quer fazer alavancagem. Tá certo, pessoal? Se vocês ficaram com qualquer dúvida em relação a essa questão das operações a termo, eu estou à disposição. Um abraço a todos, até mais.